Olá a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês. Estamos aqui para falar um pouco sobre a psicologia transpessoal, essa abordagem que surgiu em meados de 1960 como um desdobramento, mas também em paralelo à psicologia humanista. É considerada como a quarta força ou a quarta escola da psicologia. Historicamente, ela surge como um movimento de resistência às perspectivas humanocentradas e também surge como um movimento de intervenção crítica às perspectivas duais reducionistas. O termo transpessoal, apesar de já ter sido utilizado por Jung em anos anteriores, só foi oficialmente anunciado como uma escola psicológica apenas em 1968, quando Abraham Maslow diz, na época inclusive que ele era presidente da Associação Americana de Psicologia, da necessidade da criação e invenção de uma nova escola, de uma outra psicologia. É então que em 1969, ele, o Maslow, juntamente com Carl Rogers, Viktor Frankl, Stan Grof, Anthony Suttish, James Fadiman, criam a Associação de Psicologia Transpessoal, com sede na Califórnia, o Jornal de Psicologia Transpessoal, produzindo, divulgando e criando esse novo campo de saber, esse novo campo epistemológico e também de prática clínica dentro da psicologia. Aí a gente pode se perguntar, qual é a necessidade de uma outra psicologia? Para que tantas psicologias? Nessa época, a psicologia transpessoal surge com uma proposta de examinar de modo crítico e sensível o modo como a gente persistentemente cria uma alienação em torno de nós e em torno do mundo. Esse surge como um dos seus principais objetivos. E daí que, a partir de uma abordagem integral e participativa, é uma psicologia que tem como fio condutor a multidimensionalidade e a multiperspectividade como aspecto importante dos processos de transformação pessoal e de transformação coletiva. O que é que isso significa? Significa que a psicologia transpessoal ela parte do pressuposto de que não dá para a gente pensar processos de subjetivação e cuidado em saúde mental desconsiderando aspectos biológicos, afetivos, sociais, culturais, ecológicos, políticos e até cosmológicos. O ponto, talvez, mais diferenciador dessa abordagem é que ela traz como um conceito central a noção de espiritualidade. Espiritualidade funciona como uma espécie de eixo agregador dos campos de estudo e das práticas clínicas na abordagem transpessoal, mas também como um princípio ético que não só articula, mas também envolve uma gama de epistemologias e uma infinidade, diversidade de experiências e ontologias e existências. Nesse sentido, a espiritualidade emerge dentro dessa escola não como um movimento religioso, nem como uma tendência dogmática. A ideia é que a espiritualidade, nessa abordagem, é uma experiência transpessoal por excelência. E o que é que isso significa? Significa que, enquanto experiência transpessoal, a espiritualidade traz como marca-chave a possibilidade e a capacidade de ir além, de superar, de ultrapassar fronteiras em relação ao modo como a gente se percebe e em relação ao modo como a gente se relaciona consigo e com os outros e com o mundo. Indica, portanto, o gesto de ir além dos modos usuais de se relacionar e cuidar, de viver e de habitar. Sugere, acima de tudo, a nossa capacidade de ir além do ponto de vista do eu, do ponto de vista do ego, do ponto de vista do idêntico, no modo como a gente habita, no modo como a gente vive, na forma como a gente, inclusive, se relaciona. Espiritualidade aqui é, então, o exercício, a prática de transformação do nosso modo de existência
não só a nível pessoal, mas principalmente a nível coletivo, social. Se quisermos uma definição mais atual do que é o transpessoal, a gente poderia dizer que a perspectiva transpessoal em psicologia é um campo de estudo, um campo de pesquisa, de investigação e de clínica que, articulando diferentes áreas e campos do saber, pauta-se na ultrapassagem dos limites que criamos e dos limites que herdamos em torno de si, em torno do outro, em torno do mundo. O termo trans, acrescido ao pessoal nesse sentido, é a potência humana de ir além do que está dado, sugerindo assim uma capacidade para mover-se além dos determinismos, para mover-se além das histórias únicas criadas pelo egocentrismo, das histórias únicas criadas pelo etnocentrismo, das histórias únicas criadas pelo humanismo, pelo antropocentrismo, das histórias únicas, enfim, criadas pelo colonialismo, de um modo geral. Os principais conceitos que essa psicologia mobiliza tem uma infinidade de conceitos, mas os conceitos centrais que normalmente são estudados e acaba criando um campo teórico bem propício para o campo é exatamente conceitos como espiritualidade, estados alterados ou ampliados, cartografias da consciência, morte e renascimento do ego, integralidades, mandalas, matrizes perinatais, formas autoritárias de vida. Todos esses conceitos e experiências interessam ao campo de estudo, ao campo de pesquisa, mas principalmente também à prática clínica na psicologia transpessoal. Ela não nega as contribuições e os saberes das outras psicologias, das outras abordagens e teorias, mas não fica presa ao que já foi produzido e, portanto, procura inventar e criar uma nova forma da gente aprender e se relacionar. Sobretudo, procura uma outra forma de fazer e pensar a psicologia a partir de um método clínico e investigativo de caráter ético, estético e cosmopolítico. Voltado, como a gente propôs, falou, para a ultrapassagem das fronteiras que separam eu e outro, nós e mundo, humano e natureza, psique e corpo, nascimento e morte, política e espiritualidade, existência e coragem. A transpessoal é uma abordagem em psicologia que procura mapear, cartografar e dar a ver outros modos para pensar e viver. Outros modos de fazer a experiência humana e do humano fazer sua própria experiência. De modo mais específico, uma das propostas mais desafiadoras da psicologia transpessoal é não só mapear, mas contribuir para pensar essas outras formas de vida em que o ego, o eu e suas neuroses de dualidade e fixação não sejam o centro de comando de nossas ações. Assim como outras abordagens, escolas, práticas e teorias, a psicologia transpessoal ela também necessita, carece de muita atualização, de reconstrução, de olhares mais atuais em torno de suas práticas, principalmente no modo como a gente usa, o modo como a gente vem usando a transpessoal, assim como as várias outras escolas da psicologia, muitas delas pelo menos, a gente precisa de atualizações para quê? Para que a gente possa levar em consideração o contexto social e o contexto político que a gente vem vivenciando. Assim, talvez, a gente consiga não ficar indiferente a tanta situação de violência, exclusão e extermínio que essa necropolítica vem produzindo no cenário geral das nossas existências. E no esforço, no empenho de atualização, de um olhar mais atual em torno da psicologia transpessoal, a Associação Brasileira para o Ensino e Pesquisa em Psicologia Transpessoal, em parceria com associações regionais e associações locais, como no nosso caso a Associação Pernambucana de Psicologia Transpessoal, vem procurando não apenas produzir essa atualização, não apenas procurando reinventar essa psicologia e essa escola psicológica, mas, sobretudo, vem procurando estabelecer uma articulação para que a gente possa pensar
os processos de formação humana e crescimento pessoal integrado, implicado diretamente com os processos de mudança e transformação política e social. Então aqui em Pernambuco, juntamente com outras associações de psicologia transpessoal na região nordestina, em parceria também com a Associação Brasileira para o Ensino e Pesquisa, a gente tem procurado agregar, reunir, concentrar psicólogos, estudantes, pesquisadores da área transpessoal, que possa, além de produzir e divulgar os saberes e práticas dessa escola, a gente possa, sobretudo, atualizá-la dentro de um cenário mais sensível e crítico. Em suma, o que a psicologia transpessoal, por meio de cursos, pesquisas, investigações, estudos e formações, vem procurando promover ao longo dos anos, principalmente desde sua criação, é exatamente possibilitar que estados alterados de consciência estejam a serviço de modos autoritários de existência. Se a gente não perder de vista as tendenciosas e capciosas perspectivas colonialistas que tanto nos influenciam, tanto a psicologia transpessoal quanto as outras escolas e perspectivas em psicologia têm uma chance não apenas de se atualizar, se ressignificar, mas sobretudo de contribuir para modos de vidas mais dignos e para formas de existências mais éticas. E nesse sentido, a gente pode pensar processos de subjetivação e modos de cuidado em saúde mental que não negligenciam, mas pelo contrário, que levam em consideração as experiências e vozes negras, as experiências dos pobres e das pobrezas, as experiências dos diferentes coletivos minoritários que tanto ainda são excluídos, massacrados e exterminados nessa necropolítica que tanto nos atravessa. Obrigado, espero ter contribuído muito com todos, todas e todes. Até mais!